Senhor presidente, vereadores aqui presentes, quem nos acompanha através da sua residência, mas principalmente uma saudação a todos os estudantes e professoras aqui presentes na manhã de hoje. A voz desses estudantes, vereadora Paula Iora, a senhora que é representante do Eduardo Leite aqui na Serra Gaúcha, e o senhor, vereador Adiló, enquanto seu vice-governador do seu partido, e o senhor enquanto primeiro suplente deputado estadual, eu estou há mais de um mês me manifestando todas as sessões sobre esse tema aqui na tribuna. Não por eu ser um professor, por ter interesse direto nesse tema, mas por ser um estudante e conhecer a realidade das salas de aula. Tanto é que nós fizemos uma moção que muitos se negaram a assinar essa moção. Eu, a vereadora Denise, o vereador Renato e mais 6 vereadores assinamos a moção de apoio aos professores. Vereador Eloy Frisso, os estudantes não gostariam de estar aqui gritando, ecoando sua angústia, sua aflição aqui na Câmara de Vereadores. Eles gostariam de estar na sala de aula. Na sala de aula com infraestrutura de qualidade. Eles gostariam de estar ver os professores deles com salários em dias e não há 47 meses um salário parcelado. E aí eu falei que eles queriam respostas e os estudantes estão aqui. Quando o Anderson solicitou a tribuna e eu colhi as assinaturas dos colegas vereadores, eu não imaginei que viriam de outras escolas, professores de outras escolas. E eu faço, e já fiz por várias oportunidades aqui, colegas vereadores e estudantes, é bom a gente saber também, que não é um problema agora do Eduardo Leite. Quando o Brizola, há 60 anos, construiu mais de 6.000 escolas por todo o estado, muitos políticos debocharam dele. Ele foi perseguido. Hoje ele podia estar ocupando a presidência do Brasil. Pequena parte, vereador. Mas, infelizmente, uma parte, vereador, a história matou ele. A angústia. Políticos fizeram que ele entrasse numa grande depressão e que viesse a óbito. E aí nós passamos por uma lei, a lei de 1974, a lei 6.672, que criou o plano de carreira dos professores. Um dos primeiros estados do Brasil que serviu de modelo para os demais foi o Rio Grande do Sul. Aí nós passamos, lá na década de 80, em 1985, por uma das maiores greves, uma greve de 60 dias, que garantiu o 13º para os nossos professores, para o magistério. E aí, colegas vereadores, nós tivemos em 1987, vereador Périco, o senhor que foi coordenador da CRE, a maior greve da América Latina, organizada, a maior massa de professores na rua, foi quando o ex-governador, que um ano antes avalizou o projeto de lei que garantia 2 salários mínimos e meio para os professores, não cumpriu com a promessa, que era o governador Pedro Simão. Aí, nós passamos também por um período anterior ali a Jair Soares, que teve outras greves, enfim. Nós tivemos o governo da Ieda, que tentou esse mesmo pacote do PSDB, só que era véspera de eleição, não conseguiu apoio na Assembleia. Nós tivemos o governador Tarso Genro, que eu fui para a rua pedir voto para ele, porque ele foi ministro da Educação e prometeu pagar o piso nacional dos professores. Meus colegas professores aqui sabem disso. Prometeu pagar o piso dos professores, ele colocou enquanto ministro da Educação, prometeu reformar 1.021 escolas, não reformou nenhuma, inclusive o Cristóvão de Mendonça, que hoje está interditado. E aí, não se reelegeu com a promessa de pagar. Quem se elegeu o governador? José Ivo Sartori. Começou o parcelamento dos professores. Eu lembro muito bem no debate, e vocês, jovens, que são futuros eleitores do ano que vem, têm que estar consciente, porque tem muitos que vêm com voz mansa, que prometem tudo, sentam numa cadeira, tocam um pagodezinho, samba, pegam as crianças no colo, sabe? Botam ex-professores falar, a família, faz todo um teatro e são iludidos. Eu lembro num debate, dos últimos debates, que o Eduardo Leite disse para o Sartori que tinha que tirar a bunda da cadeira. E não fiz campanha para o Sartori, eu votei no Jairo Jorge, do PDT. A qual eu saúdo também o nosso ex-diretor da escola, Darlan, que se eu estou aqui na tribuna hoje falando, é por causa dos teus votos que tu concorreu a vereador pelo PDT. Ex-diretor aqui do Otão. E aí, o Sartori, num debate, ele falou
Parole, parole, parole. Lembro muito bem, todos estão lembrados. Por quê? Porque o governador, então candidato, vereadora Pauliores, prometeu, e o compromisso dele era pagar os salários em dias a partir de janeiro de 2020. Era ou não era um compromisso? Era ou não era um compromisso? Pagar salário, agora nós estamos no mês 47 de salários parcelados, ele vai pagar o mês de novembro somente em fevereiro do ano que vem. E aí, quando eu falo isso, colegas vereadores, é porque quando nós fomos à Comissão de Educação visitar escolas, era que os estudantes do Olga Maria Kaiser, do Cristóvão e de outras escolas vieram aqui que no início do ano a gente já sabia que ia acontecer isso. Essa maldade contra a categoria, quando os professores foram retirados das bibliotecas e os nossos alunos não podiam mais nem sequer retirar um gibi da biblioteca porque tiraram os professores da biblioteca. Então, a maioria delas estão fechadas. Então, quando eu falo isso, nós temos que estar atentos também aos nossos deputados aqui do nosso município de Caxias do Sul, que a grande maioria fizeram votos, como o Búrigo, o Pepe Vargas, o Thiago Simon, a Fran Somenzi e o deputado Neri. Nós temos que cobrar, lotar a caixa de e-mail desses deputados, mandar mensagem para eles, o WhatsApp, e cobrar a posição desses deputados. A bancada do PDT está comprometida na Assembleia com os professores, vereadora Gladys Frisso. E aí, não, vereadora Gladys, a senhora inclusive fez campanha para o Thiago Simon, e a senhora tem que ter o compromisso de falar com ele. Como tá ali no meu celular, eu apoiei o deputado Luiz Marenco e eu cobrei dele, ontem ele fez uma live ao vivo já dizendo que vai votar contra esse projeto do Eduardo Leite. Então a gente tem que cobrar em quem a gente votou, não é só vir aqui fazer voto e depois não ter mais pronunciamento. E aí, quando a gente vê, vereador Ues, eu já lhe concedo a parte, nós estamos vivendo num período de Black Friday, de liquidação de imóveis, de utensílios, mas o governo do Estado não pode trabalhar nossos professores como uma liquidação. Liquidar os salários dos nossos professores, tratar os nossos professores forma parcelada, forma liquidada, sucatear ainda que já está sucateado. E aí gasta milhões de reais em marketing, na mídia, tentando ludibriar a opinião pública para punir ainda mais os professores. Sabe o que eu gostaria, vereadora Paula, que ele gastasse dinheiro? Fazer com que o povo cobrasse e se revoltasse contra os grandes sonegadores que devem para o nosso Estado. Disso o governador não tem coragem de cobrar os grandes empresários, de fazer uma grande cobrança, de fazer uma campanha massiva. E aí, então, quando a gente vê um polígrafo de 100 e poucas páginas, se fala em regalias. Não tem regalias, são direitos adquiridos por muita luta. Maior greve no país, maior greve na América Latina foi protagonizada no Rio Grande do Sul, por políticos que estiveram, e aqui eu faço um histórico para a gente ver como não é de hoje, mas o Eduardo Leite prometeu. E por isso que o povo está indignado com a classe política, porque as pessoas iludem. E aqui a gente vê em Caxias do Sul, um que iludiu, prometeu construir escola vertical, prometeu reformar escolas. O que a gente vê é cortar mais de R$1.000 o salário dos professores, não construiu escola vertical, mais 5.000 crianças fora da escola. É tal e qual, inclusive o Guerra fez campanha para o Leite, andou de mão dada com ele. É cara e coroa. Seu à parte, vereador Ues. Vereador Rafael, jovens, eu gostaria de falar muito tempo, mas tem pouco tempo. Eu e o vereador Cassina estivemos ontem, o presidente Cassina representando o parlamento em IP, e lá um dos assuntos foi justamente esse. Enfim, chegaram no consenso de construir uma moção de contrariedade contra esses cortes. Eu sou um que luto muito pela permanência das escolas, principalmente no interior, que aqui já foram fechadas 7. Imaginem vocês qual é o professor que vai querer ir dar aula com corte de benefícios lá no interior. Então está indo no mesmo caminho daqui. Não se dá incentivo, imaginem vocês, aquele jovem lá no interior que está lá produzindo, se incentiva, produzindo alimento para a nossa cidade. Então foi chegado no consenso ontem, uma moção de contrariedade,
Teve várias manifestações, teve manifestações até de apoio que todo mundo tenha que pagar um pouco a conta, e eu subentendo que começar a pagar a conta de baixo para cima não funciona. Quanto mais se corta na educação, mais tem que lutar para o presídio porque alguém falhou lá atrás. Foi esse o teor da minha fala como caxiense ontem lá. Então era isso. Gostaria de falar muito, mas não temos tempo. Era isso. Então quero, para concluir aqui, vereador Velocino Ex, vereador Toigo e vereador Ricardo Daneluz, nós podemos dar a resposta para vocês que os deputados estaduais do PDT estão contrários, participaram da reunião que o Eduardo Leite chamou os deputados. Nós tivemos representantes e a bancada está unânime contrária. Então, essa é a posição da bancada do PDT contra o magistério que está sangrando há mais de 40 meses com seus salários, que não sabe se podem tirar empréstimo no mês seguinte no Banrisul para pagar seu salário, vereador, mas principalmente com a defasagem de mais de 102% no seu salário. E o calote que está sofrendo a educação pública e que atinge os nossos estudantes e atinge as famílias, mas principalmente os nossos professores que há década amargura com o descaso do governo do Estado. Obrigado, presidente.